Um quadro específico do Simprofaz que eu trago para vocês é a questão da dívida ativa tributária da União, que é o foco dos procuradores da Fazenda Nacional. Os procuradores da Fazenda Nacional, por determinação constitucional, eles têm de cobrar a dívida ativa tributária da União. A Constituição nos dá essa missão e ela é exclusiva dos procuradores da Fazenda Nacional. A dívida ativa tributária da União hoje beira os 2 trilhões de reais. Quase 2 trilhões de reais. A dívida previdenciária inserida dentro dessa dívida ativa da União, ela sozinha já é quase meio trilhão de reais, 500 bilhões de reais que nós temos em estoque. E a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela está há anos completamente sucateada. Nós temos um quadro de procuradores, 2.100 procuradores mais ou menos, mas esses procuradores, eles não têm sequer carreira de apoio. Nós temos uma relação de 0,6, 0,7 servidor por procurador. Ou seja, o próprio procurador é que tem que fazer cargo dos processos, tem que levar os processos na justiça às vezes, tem que tirar fotocópia, tem que acessar sistemas de dívida para saber se a dívida está paga, está ativa, está parcelada. Ele mesmo tem de localizar o devedor para poder discutir bens para pagar essa dívida. Ele tem, o próprio procurador, de procurar também bens desses devedores. Ou seja, o governo tem deliberadamente sucateado a Procuradoria da Fazenda Nacional. E o Simprofaz tem denunciado isso há anos, através também do sonegômetro, que é um outro instrumento que nós temos, que denuncia a sonegação fiscal no nosso país, que, infelizmente, a cada ano supera o meio trilhão de reais também. Ou seja, além da dívida ativa tributária da União de 2 trilhões de reais que nós cobramos, nós temos também anualmente meio trilhão, 500 bilhões de reais sonegados, estimativa modesta do Simprofaz. Presidente, isso é importantíssimo, porque eu trabalhava com números, mas não, você pode repetir exatamente o que você disse, voltando, digamos, como se fosse um repeteco, eu fazendo aqui a operação aqui no sistema de comunicação. Repita, por favor, eu vou lhe dar mais tempo. O que você disse nos últimos 2, 3 minutos? A dívida ativa... para quem está em casa que está ouvindo. A dívida ativa tributária da União, que é de responsabilidade dos procuradores da Fazenda Nacional, por determinação constitucional, ela beira os 2 trilhões de reais. É muito dinheiro. A sonegação fiscal, a cada ano, está na casa, supera a casa do meio trilhão de reais. Tá? Quer retirar o dinheiro de quem ganha salário mínimo, 2 salários mínimos, é brincadeira. Exato. Presidente, senador Paim, e somente a dívida previdenciária, só a previdenciária já está em quase meio trilhão. E levantamento oficial da própria Procuradoria estima que algo em torno de 50% desse montante trilionário, no caso da previdenciária bilionário, é de boa recuperação. Ou seja, não é dívida podre. É claro, nesses 2 trilhões temos um percentual de dívida podre, mas estimativas oficiais do órgão governamental diz que em torno de 50% é sim perfeitamente recuperável. Agora o Simprofaz tem denunciado por que sucateiam a Procuradoria da Fazenda Nacional? Por que o governo não tem interesse em cobrar essa dívida? Por que o governo não combate a sonegação? Por quê? Porque, historicamente, e o Simprofaz tem dito desde 2013, com o sonegômetro, muito antes da Lava Jato. O que o Simprofaz tem dito? Não há interesse no combate à sonegação, porque é justamente o dinheiro que é desviado com a sonegação, ou seja, aquele dinheiro não declarado, é que forma o Caixa 2. Muito bem. E o que fazem com o Caixa 2? Financiam ilegalmente as campanhas e corrompem agentes públicos. Então, é justamente o dinheiro da sonegação, é o dinheiro proveniente do sucateamento dos órgãos responsáveis pela mesma, que gera diretamente financiamento ilegal de campanha e corrupção. Se não houvesse o dinheiro da sonegação, se todo o dinheiro fosse declarado, não haveria como ter Caixa 2. Então, o próprio governo estimula a sonegação, porque estimula o Caixa 2, porque está viciado no financiamento ilegal de campanhas e na corrupção. E são os grandes os responsáveis por esse montante da dívida ativa. A previdenciária, por exemplo,
2/3 dessa dívida previdenciária está nas mãos de 3% de devedores. O problema... Eu trabalhava com 5%, então estou errado. É só 3%. A previdenciária é 3%. Ou seja, o foco não são os pequenos. Né? Os grandes meios de imprensa ainda iludem o povo, estimulando indiretamente a sonegação. A carga tributária no Brasil é alta, nós temos que sonegar mesmo, senão a gente não tem como sobreviver. Coitado do cidadão comum, o assalariado, nós temos descontado na fonte o nosso imposto de renda, que é alto porque não é progressivo como deveria ser. O consumo no Brasil é absurdamente tributado se comparado aos países da OCDE. O sistema tributário brasileiro ele não tem uma carga elevada. A carga tributária brasileira está no mesmo nível dos países desenvolvidos, dos países da OCDE. O problema da nossa carga tributária é a composição dela, porque ela ataca diretamente o pobre, mais uma vez. É sempre o pobre no Brasil que paga a conta. De 80% a 90% do pagamento, da arrecadação tributária do país vem dos assalariados e dos consumidores. Por quê? A tributação no Brasil ela incide sobretudo sobre o consumo. E o pobre, ou o assalariado, de modo geral, nós como um todo, nós gastamos praticamente todo o nosso salário com consumos de bens indispensáveis à nossa subsistência. Então, nós gastamos o nosso salário com consumo e esse consumo é muito tributado. O consumo no Brasil é 2, 3 vezes mais tributado que nos países desenvolvidos. Lá, eles tributam mais a renda de forma progressiva, de modo que os ricos paguem mais imposto de renda. As grandes empresas paguem mais imposto de renda. É isso que tínhamos que fazer aqui. Aqui no Brasil, não, senador. O trabalhador, ele sustenta o país inteiro com seu salário miúdo. Então, a injustiça da carga tributária... Agora, se nós não atacarmos a questão do sistema tributário do Brasil, que é o problema de raiz que nós temos, não com reformas episódicas ou pontuais, mas atacando esse problema na raiz, nós nunca teremos justiça social no país. Nós precisamos, no Brasil, fazer justiça fiscal para ter justiça social, porque o grande problema do Brasil é essa carga tributária. Então, o sucateamento que o governo promove dos órgãos responsáveis pelo combate à sonegação e da Procuradoria, que cobra essa dívida trilionária, ela é estimulada justamente para não atingir esse grande devedor, esse grande sonegador. E o foco da Procuradoria da Fazenda Nacional, desde o início do ano passado, é a cobrança dos grandes. Nós temos projetos de grandes devedores e temos também, desde o ano passado, nos concentrado oficialmente na cobrança das dívidas superiores a R$1 milhão. Então, o foco da Procuradoria é o combate ao grande devedor, ao grande sonegador.